Another plane just hit. Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou o real. This is what it's like just to get out the front door. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou a pior desde 1997. It is the deadliest terror attack in France. Destruindo a vegetação, destruindo as casas, A Itália atingiu o pico de mortes pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. A Agência Nacional Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavalo preto, naturalmente, vai ser o oposto do cavalo branco, porque no mundo das cores, o branco é o oposto do preto. E se o branco significava pureza, obviamente o período histórico do cavalo preto simboliza impureza. O que aconteceu foi assim: o diabo, durante o período do cavalo vermelho, tentou matar a igreja através do derramamento de sangue. O que aconteceu foi o contrário, cresceu demais. Então ele mudou de estratégia, ele parou de perseguir a igreja. E como num passe de mágicas, simplesmente o Império Romano, que perseguiu o cristianismo oficialmente durante alguns séculos, tornou o cristianismo a igreja oficial de todo o território do Império. Simples assim. De perseguida, passou a ser a preferida. Sabe o que tinha por trás disso? Constantino, que era o imperador da época, estava percebendo que o Império Romano estava se derretendo, estava ruindo. Então ele tentou de alguma forma juntar, reunificar os povos. E ele pensou que a melhor cola para a reunificação das pessoas dentro do Império seria a religião. E existiam 2 grandes religiões ali. Era o cristianismo e o paganismo. Só que ele sabia, pelos relatos históricos, que os cristãos jamais se tornariam pagãos. Mas ele deduziu que os pagãos poderiam se tornar cristãos. Isso se a igreja cristã da época fizesse algumas concessões. Ela parasse de pregar e ensinar e de acreditar em algumas coisas, facilitaria muito para os pagãos se aderirem. Aí sabe o que aconteceu? Com a ajuda dos líderes religiosos da época, com os bispos que cuidavam de regiões territoriais do cristianismo da época, que começaram a receber muitos presentes e muitas honras e muito poder e muito dinheiro do imperador, porque agora era a religião oficial, aceitaram tirar alguns elementos fundamentais e sujar a mensagem que até então era pura do cristianismo. A intenção era fazer com que os pagãos se sentissem à vontade dentro do cristianismo. Os pagãos, por exemplo, eles costumavam acender velas para as almas, para as pessoas que já haviam morrido, para os deuses deles. Então, o que o cristianismo fez? Instituiu a cerimônia de velas. E quando o pagão chegou no cristianismo, ele se sentiu à vontade por causa disso. O pagão costumava pagar para receber o perdão dos deuses deles. E quando ele chegou no cristianismo, ele viu a indulgência, que era nada mais, nada menos do que pagar para a própria salvação e para perdão dos seus pecados e de pessoas da sua família que haviam morrido. Os pagãos, eles costumavam se machucar para alcançar a graça dos deuses. Quando eles queriam uma bênção, alguma coisa especial, eles se mutilavam, eles se machucavam. Quando os pagãos chegaram no cristianismo, na igreja cristã, eles viram pessoas subindo grandes escadarias de joelhos, com os joelhos sangrando, para tentarem alcançar graças diante de Deus. E sabe o que é o mais interessante? Os pagãos, eles tinham o costume de tocar nos deuses deles.
de enxergar os deuses deles, porque eram esculturas de madeira ou de ferro. Então eles costumavam adorar os deus deles diante de uma imagem, e eles adoravam aquela imagem do Deus. E para a igreja cristã atrair o paganismo e converter eles, entre aspas, para o cristianismo, a igreja cristã começou a fazer imagens de ferro, imagens de madeira, e ensinar que aquelas imagens deveriam ser adoradas. E por isso, quando os pagãos chegaram no cristianismo, eles não precisaram mudar. Eles se sentiram à vontade. Mas a sujeira do cristianismo não foi só até aí. Foi pior do que isso. Você acredita que os líderes cristãos durante esse período do Cavalo Preto, eles tiveram a ousadia de mudar os 10 mandamentos? Justamente aquelas palavras que foram escritas com o dedo de Deus e entregues para a humanidade, para que durante todo o período da vida humana fosse a nossa regência. O segundo mandamento denunciava que aquilo era errado, porque o segundo mandamento fala que nós não devemos adorar imagens de escultura. Eles arrancaram esse mandamento e agora eram 9 mandamentos. Mas historicamente todo mundo sabia que eram 10 os mandamentos. Então sabe o que foi feito? O 10º mandamento foi repartido em 2. E aí voltou-se a ter os 10 mandamentos. Mas esse ainda não foi o fundo do poço. Você nunca se perguntou por que o domingo entrou no cristianismo? Se Jesus nunca ensinou que o domingo era o dia santificado, se a Bíblia sempre falou que foi o sábado, se Jesus guardava o sábado, foi nesse período, ainda com Constantino lá no começo, que por uma jogada política converteu-se e se batizou para o cristianismo, mas ele tinha uma coisa no coração dele. Ele amava, ele adorava o Deus dele, era o Sol. O Deus Sol era o Deus oficial e o maior dos deuses dos romanos e do Império Romano. E existia um dia santificado ao Deus Sol, e esse dia era o domingo. Por isso que em inglês, até hoje, se fala Sunday, dia do sol. E aí então, ele pegou esse dia, que era o dia venerável do Deus Sol, e trouxe para o cristianismo, para que ele se sentisse confortável, para que ele aplacasse a ira do Deus dele e para que os pagãos que também adoravam o Deus Sol se sentissem identificados dentro do cristianismo. E dessa forma, Constantino arrebentou com o 4º mandamento que fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por isso que João viu na saída do Cavalo Preto uma voz que dizia: 1 punhado de trigo por 1 denário. Essa proporção era muito inflacionada. 1 denário dava para comprar 15 vezes uma porção de trigo. Isso significava que o evangelho puro, o pão que alimenta espiritualmente, Jesus, o pão da vida, estava inacessível para o povo, estava distante do povo. E também o cavaleiro carregava uma balança, que pode significar o materialismo da época, porque a igreja cristã se tornou materialista, porque os bispos da época ficaram ricos e poderosos. Mas também pode significar que o cavaleiro estava buscando pesar, ver o peso da igreja. E só que essa igreja foi achada em falta. Lá no finalzinho do trecho do Cavalo Preto, a voz disse para João assim: preservem o vinho e o azeite. Significa que no meio dessa escuridão espiritual, com a igreja completamente corrompida e suja, ainda tinha um grupo que mantinha as características que Cristo havia ensinado. Mas as coisas ainda iriam piorar demais. João viu Jesus quebrar o 4º selo e saiu um cavalo amarelo. E esse foi pior do que todos os outros cavalos. No próximo episódio, você vai entender por quê.